A pergunta da Bíblia está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 e 2. Em Apocalipse, sim, Dion? Capítulo 3. Sim, irmão. Irmã, eu entendo que, aqui o Senhor estava falando, naquele tempo, a cada uma das igrejas na Ásia, na Europa. Mas também pode estar falando a algum crente hoje em dia. Naquele tempo, essas igrejas existiam. Literalmente, eram reais, eram igrejas físicas que existiam. E em cada uma dessas igrejas havia esse problema. Mas, se pararmos para pensar, por que Deus permitiu e deu a João essa revelação e deu a ele o ensinamento? Porque Deus sabia que não somente essas 7 igrejas naquele tempo, senão que a partir daí, todas as pessoas que se convertessem ao cristianismo, ao evangelho do Senhor, seguiriam o mesmo caminho dessas pessoas. Fariam o mesmo. E o Senhor diria: esta mensagem serve para esta igreja hoje e servirá para os séculos vindouros a muitos que farão o mesmo. Então, que pratiquem, que mudem, que se arrependam. Amém, irmã. Vou ler os versículos 1 e 2. Diz: escreve ao anjo da igreja. Apocalipse 3, sim. Apocalipse 3, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Diz isto: eu conheço tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Claro. Conheço tuas obras. Aqui quando diz, aquele que tem as 7 estrelas, quem era? Pois o Senhor Jesus Cristo. E lhe diz, conheço tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Porque as obras que ele estava fazendo era pecando. Ele estava pecando. E ele estava proclamando: eu me converti ao Evangelho, eu estou aqui agora já lendo as Escrituras, e estou aqui, Deus me fez... Mas estava pecando. E o Senhor lhe diz: tu dizes que estás vivo, mas acontece que não estás vivo, estás morto. Continue a leitura. O versículo 2. E aí é onde está minha dúvida. Nessa primeira parte que diz: sê vigilante e consolida o que resta, o que está a ponto de morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de Deus. A minha pergunta, e o que eu não entendo, é essa primeira parte que diz: sê vigilante e consolida o que resta, o que está a ponto de morrer. A que se refere o Senhor? Claro, ser vigilante é que está lhe dizendo não, pois seja cuidadoso, porque você está falando, pregando que vive, que tu vives, e acontece que tu não estás vivendo. Tu estás morto para Deus, porque estás pecando. Então, uma pessoa que está pecando, vivendo em pecado, e em pecado para Deus está morta. E quando essa pessoa ressuscita? Quando conhece a Deus e se arrepende. Então diz que ressuscita para Deus. Então, quando ele lhe diz que ele tinha que ser vigilante, estar atento, ser firme e cuidar-se muito da vida que estava levando, porque ele tinha que fazer morrer essas obras da carne ou o pecado que estava cometendo, tinha que fazê-las morrer para conseguir a bênção de Deus. Bom, irmão, bom, me alonguei. Como eu gostaria que me fizessem perguntas parecidas com as do irmão